Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta em Lisboa, novamente, com um belíssimo abatanado, um espetáculo, já comecei a tomar. E hoje, novamente, nada mudou, ainda estamos no inverno por aqui, em torno de uns 14, 13 graus, um friozinho simpático. Não estamos naquele horário clássico, né, do Puxão do Fio, que vai ser gravado mais tarde dessa vez, mas já são aqui umas 6 e pouco da noite em Lisboa. E a situação começou animada. Realmente, vamos dizer que em alguns dias, aí 11, 12 dias, né, o Trump realmente está com a corda toda. Chegou demitindo membro do Deep State em cargos chaves, arrumou confusão lá na USAID, né, USAID, bloqueou acesso a inúmeros neocons dentro do estado, como aquele John Bolton, que é um neocon lá que arrumava confusão com o Trump, e mexeu em postos chaves na cena do FBI. Mas não parou por aí. Ele arrumou confusão na tarifa, treta nos portos, principalmente lá no Panamá, e bloqueou as CDBCs. Mas o que isso significa, além dessa bagunça que está enlouquecendo? Tem uma florzinha aqui, que simpático aí em casa, que está enlouquecendo. Aí ela de novo, vamos tirar a florzinha. Que está enlouquecendo os progressistas democratas e os globalistas. Muito embora, atenção, há uma guerra tecnocrata que o Trump está enfrentando e que passa pelos seus aliados também, e nós vamos falar disso nesse Já Economia. Fato, não dá para discutir. O Trump começou com uma força política impressionante. E já tarifou de cara o México, o Canadá e a China. México e Canadá em 25%, a China em 10%. Claro que agora, recentemente, a presidente do México chamou o Trump para conversar, ele deu um mês de prazo para ver se consegue começar uma solução concreta e segurar a tarifa do México, mas já saiu sentando o cacete. Agora a pergunta começa, meu cara, é muito simples. Por que não taxou logo a China nos 100% que ele prometeu nos 60%? Apenas em 10%. O fato é que isso não é novo. No primeiro mandato do Trump, se você parar para se lembrar, se você se recorda disso, claro, ele elevou a tarifa média entre 3% e 11% da China. Tá? E isso provocou uma queda ligeira na importação naquela época, mas continuou, né, deixando a China como a segunda maior fornecedora de bens de capital e de bens em geral, perdão. De maneira que a história de que tarifar a China, o México e o Canadá por causa do fentanil é real, mas de fato não foi o esperado por muita gente do meio trumpista que esperava que ele fosse mais agressivo na guerra tarifária. E ele utilizou dessa desculpa do fentanil para, então, realmente sentar a marreta nesses dois países. Agora, por que, se ele tarifou a China baseado no fentanil, por que não tarifou a Índia, por exemplo, que também é uma das maiores produtoras de fentanil, junto com a China? Bom, a questão é que, obviamente, ele está usando um argumento, né, do fato de que hoje 6% da população americana usa o fentanil, que é uma droga, e é uma droga que é de 50 a 100 vezes mais forte que a morfina, e que realmente tem causado estragos populacionais grandes dentro dos Estados Unidos. Fato é que as drogas viraram um problema não apenas de saúde pública, como diz a esquerda, muito menos apenas de segurança da população civil, mas mesmo de segurança nacional e soberania. Isso tem tempo. Claro, porque imagina o seguinte, e a gente já conversou isso em alguns programas do Quinto Elemento. Imagina que você tem uma população que é altamente dependente das drogas. Você já viu que uma pessoa que é dependente química, ela de fato, ela às vezes não, muitas vezes, rouba a mãe, rouba o pai, faz mal ao seu cônjuge, ataca o seu próprio filho, vende os seus bens, né, rouba e até mesmo coisas piores que a gente já ouviu falar por aí. É uma violência. Então, imagina o que ela faria, por exemplo, se você tivesse uma dependência estratégica e geopolítica de uma substância que um outro país produz e que você é um comprador involuntário, porque aquilo ali entra como contrabando no seu país. O cara está começando a controlar a sua população. Daqui a pouco, ele vai exigir duas coisas de você. Ou que você acabe armazenando e tendo que armazenar uma determinada substância para prover para a sua população, obviamente com desgaste, não desgaste, né, mas em troca de uma outra utilização dessa infraestrutura que você vai deixar de usar, por exemplo, alimentos. Então você vai trocar, armazenar alimentos ou
ou mesmo cultivar alimentos para cultivar uma parcela de químicos para que possa prover a dependência química da sua população para evitar uma dependência geopolítica. Ou você vai fazer isso uma produção própria, ou você vai fazer uma aquisição estratégica. Imagina, porque senão, cara, esses caras podem ficar muito doidos a ponto de repente o outro país falar, cara, eu só continuo te abastecendo, ou isso vai continuar a te abastecer, se você aceitar fazer certas concessões políticas, enfim, ou mesmo estratégicas. Enfim, é óbvio que o problema já não é mais uma mera questão de segurança civil, né? Mas de segurança nacional e soberania, e isso é uma questão que já faz tempo que está sendo discutida. Agora, obviamente, a questão tarifária é uma parte do problema. Se você pensar, o Trump está enfrentando, e a gente vai falar isso, num problema que é, sim, de uma guerra tarifária econômica, muito fundamentada não apenas na questão do comércio internacional, mas a raiz do problema dele, a gente não pode esquecer, já comentou aqui várias vezes no GE Economia, é o fato de que existem déficits comerciais e estruturais, né? Déficit de conta corrente e déficit comercial em relação ao mundo, né, as negociações do mundo, e um déficit de conta corrente que são os gastos do governo. Ele gasta muito mais que arrecada. Os Estados Unidos são hoje deficitários e financiam os superávites de outros países. Isso é insustentável no longo prazo, a menos que houvesse essa contínua reciclagem dos dólares, que a gente chama de esterilização do dólar, com os títulos públicos americanos. E isso que a China e alguns países do sul global resolveram, e da Eurásia, resolveram enfrentar. Agora, para resolver esse problema, o Trump vai ter que não só discutir problemas tarifários, mas também de ordens monetárias. E o que ele está enfrentando agora, nessa batalha Trump versus Deep State, ou a tecnocracia versus o homem livre, é, na verdade, a luta também entre um bloco tecnocrata corporativo, que a gente vai falar hoje, versus as elites financeiras globais. Um grupo ligado ao Pentágono, outro grupo ligado à CIA. Os tecnocratas corporativos e as elites financeiras globais de Londres e da Basileia. Isso é que está por trás, por exemplo, do bloqueio da proibição da CBDC, que são as moedas do Banco Central. Tudo isso que a gente está falando, na verdade, pode ser resumido por uma frase, né? Um pensamento de um filósofo que é o Eric Wagner, que já disse há muito tempo atrás que não existe a ordem, a batalha, né, dos liberais contra o mundo totalitário, mas, na verdade, sim, existe uma batalha em quem acredita numa ordem transcendente e quem não acredita. Tá? Então, do ponto de vista econômico e geopolítico, meu amigo, existem inúmeros desafios na construção de uma nova ordem pós-liberal que o Trump está tentando criar, uma nova governança mundial com outros fatores. Mas a pergunta mesmo, né, que o Trump está tentando responder no início é muito simples, que é, e por isso que ele não seguiu de cara com a questão da tarifa mais agressiva contra a China, que é analisar se é possível reduzir a dependência econômica dos Estados Unidos, ou, melhor, é possível reduzir a dependência econômica da importação da China pelos Estados Unidos sem desacelerar o crescimento. De certa forma, é a pergunta do Dallagnol, né? É possível, como a gente faz para se descolar do Bozo e levar os votos do Bozo? Essa é a pergunta geopolítica econômica do Dallagnol e do Novo. Quer dizer, para o Trump, é possível sair da China sem perder, né, ou sem desacelerar o meu crescimento? Como reduzo minha dependência da China sem desacelerar meu crescimento econômico? Pois é, isso é extremamente complexo, porque o Trump ele já percebeu que ele tem que fazer uma transição de sistemas econômicos, tá? E isso que dá por trás de muitas das ações dessas empresas, das Big Techs, porque eles querem fazer uma transição de sistemas econômicos e monetários também, mas querem gerar o menor distúrbio para os americanos, a população, esse é o foco do Trump, e das Big Techs para o mercado. E esse é o problema, porque isso está sendo feito no meio de uma guerra de poder entre os tecnocratas, digamos, neofeudalistas, e os globalistas financeiros de Londres e da Basileia. Bom,
para tornar mais apimentada essa questão, é importante entender que o Trump, meu amigo, ele não é um rei. A gente trata ele como se tivesse sido um rei, né? Mas ele não é o rei, meu caro. O Trump vive um grande dilema entre três coisas que existem na política: aquilo que ele tem de fazer, aquilo que ele pode fazer e aquilo que os seus apoiadores financeiros, nesse caso, querem que ele faça. Então você tem um dilema que não é simples. É aquilo que ele tem de fazer, aquilo que ele pode fazer por lei e aquilo que seus apoiadores querem que ele faça. Esse é o dilema que ele está balanceando. A real é que hoje a infraestrutura do sistema financeiro, nesse aspecto de uma guerra tarifária, da reordenança de um sistema global, do rebalanceamento desse déficit estrutural que os Estados Unidos têm de conta corrente e comercial, a infraestrutura do sistema financeiro é chave para o domínio global. E isso está sendo feito um movimento pelos democratas corporativos. Mas não é suficiente o domínio da economia. É importante entender que eles também precisam do controle das cadeias logísticas mundiais e dos sistemas energéticos. Quando eu falo do controle das cadeias logísticas mundiais, nós estamos falando de que as nações têm que ser uma potência marítima e de transporte. Isso que também os Estados Unidos precisam voltar a ser, tá? Agora, por que o Trump, então, não conseguiu aumentar a tarifa logo de plano, como a gente fala? Chegou e já meteu a caneta. Bom, alguns problemas. É que se aumenta a tarifa de cara em 100%, 60%, vai inevitavelmente, meu caro, levar ao aumento de preços. E o consumo americano pode colapsar, porque já existe uma pressão inflacionária muito grande. Se você reparar, veja esse gráfico aqui, os Estados Unidos já têm, para cada 500 milhões de GDP, que são gerados, 570 bilhões, ele precisa aqui de 4 vezes mais de dívida. Tá? Então, você tem um desbalanceamento muito grande entre o valor da dívida que ele precisa para gerar o crescimento. Então, é quase que 1 para 4. É muito grande essa necessidade de endividamento. O Trump tem que alterar a estrutura de alavancagem no mundo através do sistema monetário. Porque, se ele não o fizer, ele terá que fazer um grande reset, e isso tem a ver com a dívida. Alternativamente não, complementarmente, o que está acontecendo também é que as poupanças, e veja esse outro gráfico aqui, as poupanças das pessoas estão sendo exauridas, elas não têm mais poupança, e a dependência hoje do consumo do GDP para consumo é muito grande. Então ele não pode simplesmente acabar com o crédito, já tem uma pressão inflacionária, ele não pode sair aumentando tarifas de qualquer maneira, porque causará uma outra pressão inflacionária. Ele tem que começar a reindustrializar e tornar os Estados Unidos uma potência marítima e de transporte, ou pelo menos garantir ainda as rotas comerciais que permitam com que os produtos circulem, tá? Ou seja, meu caro, a situação dele não é trivial, porque a tarifa, por um lado, de fato, aumenta o preço doméstico e poderia estimular uma produção doméstica, trazer consumo interno. Porém, isso não é rápido, não é imediato, vai demorar. E nesse período haverá um momento de sofrimento, que é o que o Trump já avisou. Cara, vai ter um momento de dor nessa história. Só que, se ele fizer esse aumento também de preço imediato, além de reduzir o consumo dos Estados Unidos, ele também afetará a China, afetará a Europa e afetará outras economias, como a do Japão e até mesmo do sul global. E ele poderá criar, a depender da magnitude desse aumento de tarifas, uma grande depressão global, que ele também não quer. Ele não se importa com a depressão asiática, mas ele se importa com a depressão americana. E, num momento de uma tarifa muito grande, em que ele começa a impedir, tornar proibitivo o comércio ou a negociação internacional, a pergunta que resta é de onde ele vai, então, comprar os seus bens de capital. De onde virão a importação da maioria dos bens de capital americano? De onde virá, né, no curto prazo? São questões difíceis e muito complexas do Trump resolver se ele fizer um movimento brusco. E é por isso que ele está começando a cumprir a sua promessa política, mas numa intensidade menor do que muitos esperavam, tá? De certa maneira, ele quer balancear exatamente a estratégia econômica com a geopolítica. Bom,
Infelizmente, meu caro, o fato é que os Estados Unidos hoje não têm uma capacidade industrial de curto prazo e, portanto, não poderá gerar imediatamente esse bens de capitais, tá? Se você olhar o que aconteceu nos últimos 10 anos, os gastos com consumo pessoal contribuíram nos Estados Unidos com 84% do PIB. Sim, meu cara. Ou seja, os Estados Unidos vivem hoje um boom de consumo, mas uma crise de investimento. São nos últimos 10 anos, os 84 PIB americano pode ser explicado dos seus 84% apenas por consumo, e é por isso que a gente fala que precisa de 4 vezes o crédito para gerar aquela margem de GDP. Então, meu amigo, a real, mais uma vez, é que essa política tarifária, sem o movimento de controle monetário global, não vai resolver o problema do déficit americano. Ou ele vai lá e faz um movimento de fato, né, de política tarifária, ao mesmo tempo que controla o sistema monetário e as infraestruturas, ou simplesmente ele vai fazer um rompimento econômico e de comércio que pode levar o mundo a uma depressão e a uma crise muito rápida. Enfim, por fim, para piorar o problema do Trump, é que ele teria que, se fosse utilizar somente das políticas tarifárias, ele teria que aumentar a tarifa para arrecadar quase $1 trilhão de receita, para começar a compensar o déficit americano, sendo que eles têm 3 trilhões de importação, o que é impossível. Ele não vai conseguir arrecadar 1 trilhão a mais em receita, considerando a importação, né, os 3x de importação do Zelo. Ou seja, é uma situação muito complexa para o Trump economicamente, e é por isso que ele está mexendo aos poucos nas questões tarifárias e não saiu logo dando aquele torpedo que as pessoas esperavam. Aí alguns dizem, tá, Arthur, mas se o aumento de preço fosse absorvido, por exemplo, pelos exportadores estrangeiros, quer dizer, o cara está lá vendendo, o Trump aumentou a tarifa, eu aceito reduzir a minha margem de lucro para poder continuar vendendo. Mesmo assim, é impossível que não se tenha um aumento interno inflacionário. Ela irá subir e a população americana não aguenta mais a inflação, principalmente a inflação causada pelos governos democratas e do Biden nos últimos 4 anos. Então, não tem jeito, meu amigo. Tem que olhar para o sistema monetário e fazer uma troca. Além de que, se a gente pensar, quando ele fizesse o aumento tarifário, você teria uma inflação, seria necessário subir os juros para controlar a inflação, mas a atividade econômica também estaria prejudicada. Ou seja, não tem ganho para ele fazer isso de uma forma descompensada. Ele tem que ameaçar para começar a alterar a ordem global, para então ir fazendo essas questões aos poucos e chamar os países para negociação. Tá? A estratégia do Trump, de certa maneira, para mim, com a China, será a mesma de 2019. Por exemplo, ele sentou com a China, combinou uma compra de produtos americanos, na área de alimentos, por exemplo, produtos agrícolas, né? E em troca da mitigação das tarifas que ele queria impor. Mas o problema real mesmo dos Estados Unidos não será resolvido numa negociação dessa, que seria ótima, seria uma coisa de curto prazo, mas é o desafio que os chineses estão fazendo em relação às Big Techs. Então, a questão hoje da tarifa é extremamente complexa, até porque ele pode até tentar forçar os Estados Unidos a cortar os laços com a China, mas não é uma coisa trivial, porque a Europa, por exemplo, não consegue. Hoje as cadeias aqui de fornecimento da Europa estão integradas com a China, e a maior parte da importação da Europa hoje é telecom, e apesar de anos e anos de lobby americano, cara, eles não conseguiram forçar a separação dessa cadeia de infraestrutura de telecomunicações, onde a Europa basicamente fundamenta as suas ações. Hoje, por exemplo, a Alemanha negocia cerca de... Não a Alemanha, a Europa negocia cerca de 560 bilhões de euros, né, de dólares com a China, e tem essa alta dependência chinesa. A indústria, por exemplo, automotiva europeia e tecnológica depende da China. E se a China for super tarifada, ainda pode correr um problema, que é direcionar esse excedente de produtos que vão para os Estados Unidos, de manufatura, e vão jogar para a Europa. Aí, meu amigo, destrói o pouco que existe ainda de mão de obra manufaturada aqui, de indústrias, né, de manufatura europeias. A Alemanha hoje, por exemplo, tem um superávit com os Estados Unidos, da ordem de 86 bilhões de dólares, sendo 27 bi em carros. Uma destruição da indústria de carros alemã,
acabou, velho. Não tem o que falar em relação à economia. Seria um desastre para a Europa, então não consegue simplesmente desconectar da China. São questões bastante complexas, tá? Muito embora os malucos aqui da União Europeia, tipo a Ursula von der Leyen, queira reduzir a dependência chinesa na marra, coisas que a Alemanha, Hungria e Espanha são contra, e se a Alemanha está contra, dificilmente a União Europeia fará, dada a importância da economia alemã para a União Europeia. Tá? Agora, existem movimentos legislativos que parecem querer agradar e apoiar o Trump, mas são problemas também. Por exemplo, o senador republicano John Molinor, ele arrumou ele tem um projeto de lei que virou um projeto bipartidário, porque ele teve apoio do senador democrata Tom Smolzen. E essa duplinha propôs revogar as relações comerciais normais permanentes, que é o programa PNTR nos Estados Unidos, e impor uma tarifa de 100% sobre uma gama de produtos chineses. Basicamente, eles elencaram produtos químicos, medicamentos, reatores nucleares, turbinas a vapor, peças, equipamentos agrícolas, construção, robôs industriais, aeronaves não tripuladas e as armas. Isso eles queriam botar 100%. Aí você tem uma outra lista enorme de produtos que eles queriam botar 35%. Então, no limite, se o Trump quisesse realmente fazer isso e não ter o desgaste para ele podia jogar para o Senado. Mas óbvio que isso aqui é uma medida, essa sim, legislativa, extremamente para a galera, jogar para a torcida. Porque uma tarifa imposta imediatamente nesse tamanho, meu amigo, ia ser, como a gente falou, um desastre. Tá? E para piorar, nosso querido Trump, nosso laranjão, não tem um domínio comercial internacional de portos, nem o domínio dos mares. Nós falamos um pouco disso no último GEL e é importante falar de novo. Por quê? Porque os navios e os portos hoje estão se tornando críticos nessa guerra comercial tarifária, tá? Entre a China e os Estados Unidos. Até porque a China utilizou, como nós mostramos no último programa, alguns estratagemas para subsidiar a sua indústria e os seus produtos através do barateamento ou na verdade não barateamento, do subsídio, né, do transporte e dos portos e da logística de infraestrutura que não estão sendo cobradas das indústrias chinesas a preço de mercado. Então há uma assimetria entre as indústrias quando utilizam da infraestrutura chinesa. Só que a indústria chinesa, e eu vou falar não só de portos, já falamos de market share, né, que em termos de comércio global, a China ultrapassa os seus 50% do transporte global, né, do comércio internacional, mas não é só isso. Ela não é só responsável por esse transporte, ela é responsável e líder na construção dos próprios navios. Então hoje, a China será, esse ano, mais uma vez, o principal país a construir navios no mundo, pelo 15º ano consecutivo. Há 15 anos, a China é líder em um dos principais países do mundo na construção de navio. Dos 18 principais tipos de navios no mundo, como as embarcações multifuncionais, por exemplo, ou transportadores de automóveis e navios porta-containers, desses 18 principais tipos, todos são liderados pela China, meu caro. Em 2024 agora, eles exportaram cerca de 5.804 navios e foi um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Quer dizer, eles têm hoje 57% do total global de navios, do setor do market share de navios no mundo. Tá? E os novos pedidos da construção naval são responsáveis atualmente por 74%, quer dizer, os novos pedidos, da indústria de construção naval da China são responsáveis por 74% do total do volume global de pedidos. Quer dizer, eles estão aumentando essa distância para esse ano agora. Tá? Além disso ser um problema industrial, o fato também geopolítico é que a China usa isso, a sua capacidade da produção de navios para utilizar de uma estratégia que é chamada MCF, que é uma fusão militar-civil. Ou seja, meu caro, os navios e os portos chineses são de uso civil, mas são adaptáveis
para fins militares. Então, eles estão expandindo as suas frotas de transporte, que podem ser utilizados para fins militares, assim como os seus portos. Aí você fala, pô, mas os Estados Unidos está muito distante de enfrentá-los? No caso da construção naval comercial de navios, é é um desastre. Os Estados Unidos estão em 19º lugar na construção naval comercial, tá? Eles fazem menos, acredite, menos de 5 navios por ano. Para você ter ideia, a República Popular da China hoje faz 1.700 navios por ano, sendo que em 1970, apenas alguns anos atrás, antes dessa política do Zigbee-Brzezinski, da Comissão Trilateral, os democratas, do modelo globalista, né, os ELA eram os primeiros do mundo na produção de navios, com mais de 70. Em 1975, eles faziam mais de 70 navios por ano. Hoje, os caras fazem 5. E a China, mais de 1.700. Ou seja, é um domínio expressivo da construção. E, para finalizar, a questão tarifária comercial, há um outro problema, que a China hoje tem 129 portos no mundo, sendo 17 totalmente majoritários e do governo chinês. Ou seja, eles têm os portos, eles têm os navios, e eles têm a manufatura, eles estão criando uma cadeia, realmente, né, da Rota da Seda, que envolve infraestrutura, logística, produção e, obviamente, como a gente falou no último GEL, também minerais. Então os caras estão fechando um cerco em torno de uma economia planejada que será absolutamente tecnológica, tá? Atenção, é isso que os caras estão fazendo. E investindo muito forte ainda em portos. Apesar dele já ter 129 portos, nos últimos, agora em 2020, basicamente, entre 2010 e 2019, entre 2020, são os últimos, bota aí, 10 anos de dados disponíveis, eles investiram 11 bilhões de dólares no desenvolvimento de portos, tá? E tem 27, quase 30% do comércio global de contêineres. Então os caras estão realmente fechando o cerco. E não ache que o Brasil não está no alvo desses caras, tá? A América Latina está e tem como função para os chineses garantir a sua segurança energética alimentar. Na América Latina, eles estão interessados em soja, milho, carne bovina, minério de ferro, cobre e lítio para bateria. Então, quando você olha todo esse movimento, eles criaram um acesso realmente, né, estável às principais rotas comerciais para continuar atendendo a demanda de exportação e importação e poderem subsidiar ou contrabalancear as tarifas de Trump ou uma determinada guerra tarifária, porque eles controlam os portos, incluindo certas zonas, tá, econômicas em outros países, tá, e que dão a determinados portos acessos privilegiados, amigo, na área de commodity e outros produtos, tá? E todos esses portos que a China tem criado estão perto de recursos críticos para a produção. E aí, eu voltando àquele assunto das bases navais, existe um trabalho da Asia Society Policy Institute que diz, né, que afirma, que comprova que 17% desses portos têm potencial de serem bases navais e darem suporte à rede logística militar. Ou seja, os caras criaram rotas estáveis de transporte, produção de navio, estão juntos de recursos críticos e uma indústria de manufatura. Ao mesmo tempo que lá, do outro lado, estão investindo para competir com a parte de tecnologia. Utilizaram isso, utilizaram-se do sistema de fusão civil-militar, de maneira que tudo que eles estão fazendo, aparentemente, é para fins civis, mas podem ser revertidos para suporte militar ou logística militar. Que tal? E no nosso Brasa, por exemplo, os portos do Paraná, lá no Paraná tem uma empresa que são os Portos do Paraná, é uma empresa estatal, então não está falando dos portos no Paraná, falando a empresa Portos do Paraná, é uma empresa estatal, ela tem autoridade portuária local no estado do Paraná, e ela assinou uma carta de intenção com a China, tá, com uma empresa chamada China Merchants Port Holding, para expandir o terminal de contêineres lá do Paranaguá, que hoje é o segundo maior terminal da América do Sul.
para atender aquelas questões de segurança alimentar e energética da China. Então, o Paraná assinou esse acordo com a Port Holdings para receber investimentos e aumentar a sua capacidade. Então, é um dos portos que está dentro desse plano, né, da China. Agora, em 2025, serão leiloados no Brasil, segundo o plano aí de concessões, mais 22 portos. Então, quando a gente olha, por exemplo, a atividade, e essa é uma crítica que nós temos nesse cenário geopolítica parlamentar do Brasil, a pergunta que também se faz, meu caro, é porque os caras não questionam esse tipo de acordo, né? Alguns de agora, nessa semana, comemoraram, né? Lá, o Trump enquadrou o Panamá. É ótimo, né? Óbvio, o Trump, como você viu, precisa e entende que é crítico manter acesso ao canal do Panamá e principalmente para garantir alguma ainda vantagem ou não perder, né, a sua vantagem ali no ponto que liga o Pacífico ao Atlântico. Porque aí seria um domínio completo da China. A China teria cercado em absoluto os Estados Unidos. Mas essa turma que comemora isso também tem que entender que nós estamos sendo invadidos por investimentos de fundos soberanos chineses. E na hora que o governo aqui bota o bonezinho Brasil para os brasileiros, não é verdade, porque os nossos postos estão sendo comprados por fundos soberanos. Até tuitei sobre isso. O Felipe Barros tem um projeto sobre fundos soberanos e ONGs estrangeiras, limitando ou pelo menos regulando a forma que esses caras podem atuar no Brasil. Veja se o governo, ou se alguns outros deputados, até mesmo da direita, se animam para colocar isso para votar. Não é um ponto central, porque a soberania do Brasil, por exemplo, não é um ponto central nessa discussão. Nós estamos perdendo o controle sobre o nosso território, perdendo ativos estratégicos dentro de uma dinâmica global de controle realmente das principais rotas comerciais, onde nós estamos abrindo mão de todo o nosso potencial de infraestrutura, de envio logístico para fundos soberanos. Como eu digo sempre, o problema dos liberais no Brasil é que eles querem privatizar as empresas brasileiras para o Partido Comunista Chinês. Esse é o liberalismo que esses caras defendem, porque os liberais são assim, meu caro, pagando bem que mal tem. Bom, para fechar essa questão, o Trump enfrenta um outro ataque. E esse é um ataque mais complexo, porque é o ataque do sistema monetário. Então, nós vivemos uma substituição do sistema monetário que não está sendo facilmente identificado a direção que a gente vai. Se por um lado existe sim ainda um movimento supranacional que gostaria de implementar a moeda como crédito de carbono, dentro daquela ideia de um comunismo que vai limitar a energia ao invés da base monetária, eles entenderam que existe um passo intermediário que era absolutamente importante, que é o controle de um sistema monetário único supranacional. Para fazer esse passo intermediário, é necessário implementar as CBDCs, que são as moedas digitais. Ok, falaremos disso em instantes, mas a questão é, enquanto esses caras também não enfrentam, então o Trump enfrenta essa questão que a gente já falou do monetário, como ele vai conseguir pensar um mercado ou trading internacional se os portos estão sendo travados, se o ambiente marítimo, né, a produção de navios está controlada, se as rotas comerciais estão começando a ser dominadas? Como é que ele sai, né, desse imbróglio apenas com a questão tarifária? Não vai funcionar. E o problema central é que nós estamos abordando essa questão do comércio, do ponto de vista econômico agora, do comércio internacional, sob uma espécie de visão que os liberais criaram, que é uma espécie de gramicismo liberal. Assim, é uma ideia de uma hegemonia, uma ordem cultural hegemônica, né, na ciência econômica, que tem imposto um pensamento único, que é quase como uma religião. Aliás, nós vemos isso no Twitter todos os dias. Há um ataque generalizado, meu caro, de vários liberais, que o cara só pergunta: você leu, Milton? Você leu Adam Smith? Mas o Hamilton, logo depois, escreveu o livro em resposta ao Adam Smith e criou um sistema, que é o sistema, né, americano de desenvolvimento econômico, que funcionou muito bem para desenvolver os Estados Unidos, né, no seu livro Relatório de Manufaturas. Então, é claro que a gente não está preso a essas ideologias ou essas manifestações de 1700, acho que um é de 1776, outro 1771, são próximos dessa data, mas daí quase em 1800, esses caras criaram essas formas de pensar e desenvolver, mas nós estamos presos, por exemplo, a uma ordem
liberal monetarista do Milton Friedman, por um lado, que é a escola de Chicago, e visões de campo econômico, que é a do Fukuyama, do pensamento único, do fim da história, que é uma imposição. E quando nós começamos a abordar o problema da economia mundial, o problema do trading internacional, nós não vamos conseguir sair desta visão com apenas essa fonte intelectual, essa fonte acadêmica. E esse é um dos problemas que os liberais criaram dentro do Ocidente, quando criaram essa espécie de gramscismo liberal, essa ordem cultural hegemônica aí. Então, a realidade é que os Estados Unidos e o Trump já entendeu que ele precisa não somente de políticas que refaçam a ordem mundial, mas também de uma teoria de suporte, tá? Para que essa ordem seja implementada a partir de um modelo, de uma teoria econômica, de uma nova ordem econômica, para que ela possa se valer e ele conseguir combater a China, por exemplo, conseguir combater as políticas que estão sendo feitas do ponto de vista geoeconômico, tá? Agora, que diga-se passagem, esse é um grande problema nosso no Brasil. Isso é um problema na política. Por exemplo, você pega a política brasileira. Qual é a visão, por exemplo, do judiciário? Você pode fazer o que você quiser desde que você não mude nada. Mas o cara é eleito para mudar. Então, certas coisas, o cara fala, não, nós não podemos mudar nada. O que você pode mudar é isso aqui. Quando você vai ver, você tem que fazer uma mudança estrutural no Brasil, mas que você só pode mudar 4, 5%. Então, eles dizem para você que você pode mudar algumas coisas. O político no Brasil acabou virando um administrador de massa falida. Nós acabamos virando administradores de massa falida, porque não podemos fazer mudanças estruturais que vão alterar verdadeiramente as questões no Brasil. E aí você vai precisar de um novo arcabouço intelectual, por exemplo, para resolver problemas antigos. É como se esses liberais quisessem resolver problemas da mecânica quântica presos ao modelo do mecanicismo newtoniano. Não vai funcionar, porque se alteraram as condições de contorno do problema, meu caro. Isso é um clássico da matemática, isso é um clássico da engenharia. O modelo depende das suas condições de contorno, só que esses caras não aceitam que você mude a forma de pensar e abordar problemas. É a clássica visão. Quem só tem martelo vê tudo como prego, meu caro. Quem só tem martelo vê tudo como prego. São os caras. Eles só andam com óculos monetarista. 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 Só andam com esses óculos. Na teoria do comércio internacional, é exatamente a mesma coisa, tá? Então, eles precisam alterar esse pensamento. Mas isso não é uma questão de miopia ou de reducionismo, apenas mutilar o pensamento, não. A realidade é que toda essa classe técnica liberal provocou isso. Esse gramscismo liberal à direita, como a gente chama, nem à direita, um gramscismo liberal, tá? Ele criou essa ordem hegemônica, na verdade, formada pela ideia técnica da classe administrativa, do gerencialismo. Todos têm a mesma formação. Você vai na faculdade hoje de economia, todos têm a mesma formação. É por isso que eles não conseguem discutir, só sabem repetir. Leu Adam Smith, leu Milton Friedman, leu Mises, leu Hayek. Não é possível, porque eles só leram isso. Eles não leram mais nada, tá? Então, eles têm nas mesmas universidades, as mesmas formações e a mesma visão do mundo. Isso é que é doutrinação. Reclamam da esquerda, mas são tão doutrinados quanto. E sufocam todos aqueles que tentam trazer uma nova ordem, né? Uma ordem diferente. Que, aliás, diga-se de passagem, era o plano do Milton Friedman, sufocar qualquer coisa que seja diferente daquilo que ele criou, né, na sua doutrina de choque da escola de Chicago. Então, a maioria desses liberais, por exemplo, estudam na faculdade de economia uma única teoria. Eles vão dizer que estudam as outras, mas é tudo en passant. Tá? É uma teoria só, que é a teoria do comércio internacional, que é a famosa teoria da vantagem competitiva, que sumariamente diz o seguinte, e defende que os países deveriam se especializar naquilo que são melhores. Eles abordam toda essa área de comércio internacional com essa visão. E essa visão levou ao problema que o Trump tem hoje. Como o cara vai resolver o problema que ele tem hoje com uma teoria que causou o problema? Impossível. Então ele pode começar a pensar outras formas de abordagem dessa nova ordem. Por exemplo, ele podia adotar um modelo que é conhecido na economia, agora eu não sei pronunciar, fiquem à vontade para me zoar, vou tentar, mas é atenção, Heckscher
all-in. Acho que é isso. Mas é a dotação de fatores. Tá? Ou seja, se você tem abundância de capital e tecnologia, por exemplo, tem muito dinheiro, tem muita tecnologia, eu não preciso fazer manufatura, porque eu não sou bom em manufatura, mas eu posso automatizar a minha manufatura, criar uma manufatura automatizada, entende? Então, aquilo que eu tenho em abundância, eu uso a meu favor. É óbvio que os liberais têm pânico disso, né? Os caras ficam loucos. Por quê? Porque, por exemplo, o Brasil poderia usar o seu petróleo ao seu favor, mas eles não querem isso, porque eles partem do princípio da distribuição internacional do trabalho e, portanto, da distribuição internacional dos recursos. Eles precisam que o petróleo não seja usado para desenvolvimento de um país apenas, mas para o mercado, que todos possam utilizar a um determinado preço, para criar o livre mercado e gerar os problemas que nós vivemos hoje. Então você não vai sair desse círculo econômico se nós mantivermos esse pensamento. Então, uma das teorias econômicas, por exemplo, do comércio internacional, é a teoria da dotação de fatores, tá? E você poderia, por exemplo, tentar competir com a manufatura da China utilizando aquilo que você tem em abundância, seja os seus recursos naturais, seja a sua mão de obra, sua inteligência, seja a capacidade de regulamentar. Por exemplo, a gente fala dos Estados Unidos como um país de livre comércio, mas até 2015, na época do Obama, quando eles descobriram lá o xisto, etc., o óleo de xisto, você não podia exportar petróleo bruto. Não podia, os Estados Unidos tinham uma lei que não permitia a exportação. Que tal? Livre mercado, para você. Para mim, não. Então, óbvio, eles utilizaram vários modelos e várias políticas para maximizar os seus ganhos, os seus interesses. Cara, isso é do jogo. Não fica com raiva dos Estados Unidos, fica com raiva do liberal que quer fazer o contrário no Brasil, né? O que faz o contrário no Brasil. Esse é que tá errado. O outro jogou o jogo. Esse é o ponto, tá? Enfim. Agora, você pode utilizar, por exemplo, existem outras teses, tá? Além dessas, por exemplo, você tem a dotação de recursos, né? Você tem a teoria da vantagem competitiva que eu já falei, e você pode utilizar, por exemplo, a nova teoria do comércio. A nova teoria do comércio também fala que a ideia dela é você fabricar variantes próximos àquele produto que você está importando, mas como cada população tem o seu nicho, você altera, cria um diferencial daquele produto e você aumenta, por exemplo, a diversidade de um determinado produto e você pode competir por um determinado pedaço do market share ou do mercado, tá? O meu ponto não é defender um, dois ou três, é estimular o debate, aquilo que os liberais não gostam, que a mídia odeia e que o socialismo também não gosta, que é estimular um debate aberto sobre outros modelos que não esse hegemônico cultural, né, desse granicismo liberal que foi criado no Brasil, para poder resolver o problema do comércio internacional, dentro de uma nova ordem que está sendo feita. Agora, sumariamente, a verdade é que todos esses problemas do comércio internacional vão se remeter a alguns pontos. Primeiro, ao déficit, sem dúvida nenhuma, ao déficit estrutural de conta corrente e comercial dos Estados Unidos, ao sistema monetário internacional e ao sistema, as instituições pós-Bretton Woods e o fim de Bretton Woods, que geraram, já falamos diversas vezes, o atual sistema monetário. De forma mais objetiva, a taxa de câmbio, que é um dos problemas, que é uma taxa de câmbio que está defasada, sobrevalorizada, pelo país super ou sobre, né? Mas é uma taxa de câmbio que não está em equilíbrio e que está sendo utilizada como arma. Há uma concorrência desleal de alguns países, do ponto de vista óbvio do livre comércio, né? E de políticas industriais que deixaram de favorecer o setor produtivo, e esse é um problema grave, e começaram a favorecer o rentismo. Ou seja, você parou de produzir apenas para criar uma taxa de juros do sistema financeiro internacional para simplesmente fazer uma taxa de transferência de riqueza num grande sistema de castas. E aí, meu caro, para nós entrarmos no final dessa semana do GE Economia, um dos assuntos mais importantes para a gente falar, que é o rentismo. Esse rentismo que está diretamente ligado ao domínio do atual sistema monetário. E aqui o Trump enfrentou um outro dilema. A guerra financeira da CBDC, das moedas digitais, como o Drex, versus as criptomoedas privadas,
tá? Ou seja, meu caro, o Trump foi lá e proibiu as CBDCs nos Estados Unidos. Claro que o Banco Central no Brasil tá louco, né, para lançar o Drex, achando que é o máximo, tentando convencer que é uma beleza. Aliás, o Sidônio vai fazer uma propaganda sobre isso, e aí da gente aqui que falar que isso é uma roubada, porque seremos taxados de conspiracionistas ou de fake news, processados pela AGU e recebendo intimações da Polícia Federal. Isso que virou o Brasil. Mas enfim, o fato é que as CBDCs foram proibidas nos Estados Unidos e isso acabou impulsionando as moedas stable, as moedas estáveis, mas que estão sendo respaldadas, atenção, por empresas privadas como a PayPal. Agora, de fato, o que o Trump fez não foi só defender o indivíduo, não foi só dizer que a CBDC não vai funcionar. Por trás desse movimento está um ataque direto ao Federal Reserve e ao BIS da Basileia, tá? Ou seja, o Federal Reserve e o BIS da Basileia foram instituições que foram atacadas pelo Trump e que no final representam as elites globalistas de Londres e da Basileia. Tão simples quanto isso. É isso que o Trump está fazendo. O que ele olhou foi enfrentar as elites globalistas que estão dentro do Federal Reserve. As CBDCs hoje, elas têm um enorme projeto de controle e vigilância. Elas estão, de fato, ligadas à criação de um grande monopólio supranacional de movimento único, tá? Pois os protocolos globais desses caras, que são da CBDCs, são protocolos únicos, meu amigo. E daí uma elite global, um acesso total a todas as transações mundiais. O que a gente está falando é de um controle absoluto do sistema monetário através da integração de várias CBDCs no mundo que estão integradas, recebendo informações online, que estarão integradas, recebendo todo tipo de transação e que poderiam ter uma série de fatores que seriam prejudiciais ao indivíduo. Aí você fala, bom, ainda bem que nós temos a cripto, mas atenção, as criptoprivadas que pertencem, por exemplo, às Big Techs, ou a grupos, né, são também vigiáveis, meu caro. Cuidado, não acho que elas são necessariamente descentralizadas, tá? O que está acontecendo é que o Trump está querendo atacar a elite financeira de Londres e da Basileia para dar um certo poder aos tecnocratas aliados dele nas Big Techs. Como disse, o Trump também sofre, né, como a direita no Brasil, de tecnocratas globalistas à direita. Cuidado. Então, as CBDCs, e isso para quem não se lembra, eu falei logo depois do atentado ao Trump, num programa aqui do Geoeconomia, nem foi do Geoeconomia, foi um especial que alertando sobre isso, que era exatamente esse racha entre si e Pentágono, que acabou sendo representado entre, de um lado, as Big Techs, que queriam uma nova ordem econômica, e do outro lado, a CIA, né, que estava com as instituições globalistas financeiras tipo BlackRock, e que tinha um equilíbrio entre aqui o BlackRock comandando, fazendo inclusive fundos, né, de cripto e querendo controlar essa indústria de tecnologia e com domínio inclusive da SEC, que estava criando regulações para abafar e impedir o crescimento das criptos, como aconteceu aqui na Europa com o MiCA. Eu sempre digo que a União Europeia é uma união federativa nos modos do Hayek e que queria, de fato, virar um Estado. Aliás, tem uma frase do Mário Draghi, de 23 agora, 2023, não lembro se é dezembro ou janeiro de 2023, que ele falava da necessidade, da possibilidade da União Europeia virar um Estado. Esse Estado federativo, né, que tira a soberania dos países e joga isso para um Estado maior. Enfim, essa guerra entre eles não é nova, e ela começa lá no atentado do Trump, quando as Big Techs, então, se juntaram ao Pentágono contra os globalistas da CIA. Por outro lado, meu caro, o que nós vimos é que as CBDCs dão um poder aos bancos centrais, um controle que não tem precedente na história. Tem um cara que eu gosto muito de ler, que é o Daniel Stulin, ele faz uma excelente análise sobre isso também, né? Ele fala muito desses fios das elites globais, do poder, da metapolítica, enfim. Mas ele, numa das análises dele, ele comenta isso, exatamente dessa rastreabilidade em tempo real das CBDCs, que permitem também programar várias restrições, como bloqueio de fundo. Aí você fala, mas bloqueio de fundo em que momento?
até mesmo a dissidentes políticos, né? O cara aperta um botão, sabe onde está o seu dinheiro. E atenção, se essas redes são integradas, não tem essa de, mas eu mandei meu dinheiro para fora. Porque a CBDC, o Banco Central, consegue rastrear essa sua movimentação até o momento que você trocou da CBDC real para o dólar, para o euro, o cara vai atrás de você em outro país. Então você saiu do Brasil, está falando uma opinião em que o poder atual dissidente jurídico discorda de você, existe um bloqueio do seu dinheiro, esse dinheiro saiu do Brasil, converteu em euro ou em outra moeda digital, né, ligados ao Banco Central, é uma troca de arquivos, porque ele é rastreável fora do país. Então, imagine, por exemplo, hoje, as pessoas que são perseguidas pelo Estado brasileiro que estão nos Estados Unidos, se houvesse uma CBDC e a depender de certos acordos entre países, eles teriam seus recursos bloqueados nos Estados Unidos, ou pelo menos sujeito a um acordo entre bancos centrais para que aquele dinheiro pudesse ser validado ou invalidado, a depender do tipo de crime, e obviamente teria um acordo de soberania, teria alguns fatores nessa discussão, mas sim, a pergunta se isso é possível, seria. Bom, além disso, você teria a possibilidade de impostos automáticos, como já existe hoje no Brasil, que acabou de ser aprovado na reforma tributária, né? O split payment, que é essa questão de, na hora que você receber uma receita, uma parte vai para o Estado automaticamente, outra parte entra na sua conta. E até mesmo a validade ou a caducidade, como chamam, do dinheiro, tá? Então nós teríamos a possibilidade de um sistema monetário, sim, único e supranacional. Feita, né, a infraestrutura disso, o passo seguinte seria a troca para o crédito de carbono global, com dinheiro lastreado em energia. Enfim, meu amigo, não é por menos que todas essas CBDCs são patrocinadas por Davos, pelo Banco Mundial e pelo FMI. E eles são absolutamente contra a cripto como uma moeda de fato negociável. Tanto é que o Bukele, agora, recentemente, ele tinha colocado as criptos como o que a gente chama de moeda de curso legal. Ou seja, aquela em que é obrigatório, a aceitação dela é obrigatória em estabelecimentos. Um país fala, se aquela moeda, se aquele ativo vira moeda de curso legal, significa que você não pode dizer que não aceita aquele dinheiro para pagar, por exemplo, um determinado serviço, uma aquisição. Você é obrigado a aceitar aquilo. Ele foi, o Bukele, obrigado para renovar o empréstimo com o FMI a tirar a cripto da moeda de curso legal lá em El Salvador, e o FMI incluiu isso como condição obrigatória para liberar o empréstimo ao El Salvador, que era a exigência do fim das criptos como moeda de curso legal. Teve que entubar. Esse é o nível da guerra que nós estamos vivendo. Por óbvio, então, é que essas CBDCs, né, eliminam a soberania econômica do país e a sua capacidade, a sua independência, autonomia, liberdade econômica. Essa sim é uma liberdade econômica, tá? E dariam às elites bancárias um controle absoluto do dinheiro, tá? Por outro lado, o stablecoin também não promove necessariamente uma descentralização. A gente sabe que toda a solução para o mundo passa por acabar com o monopólio, né, do controle monetário do BC. Se nós quisermos, de fato, nos tornarmos independentes financeiramente, a questão não é ter um BC independente, porque só irá reforçar esse movimento que a gente está vendo do controle monetário por a Federal Reserve, por grupos globalistas. Se você quiser realmente ter independência, é quebrar o monopólio do controle monetário do Banco Central. Mas ele também corre o risco de ir para o poder tecnocrata corporativo. Esse é o tamanho da confusão. O Daniel Stulin, volta a dizer dele, fala isso muito bem. Quando ele fala que a stable, por exemplo, do PayPal, que é o USD, ou a USDC, sabotam os planos de Londres, é verdade. Sabotam os planos do BlackRock, do Rothschild, desses caras, é verdade. Mas, por outro lado, também podem ser vigiadas e reguladas. Ele está corretíssimo. Ele só fala, cara, você só está fugindo do monopólio absoluto dos bancos centrais para cair nos cartéis das moedas digitais de um Estado corporativo. E é por isso também que o Elon Musk e o Peter Thiel estão fazendo o diabo para desbancar essas elites financeiras de Londres e da Basileia. E é por isso que o Elon Musk está querendo, por exemplo, a AfD, que ganhe na Alemanha, que tem uma relação com o Deutsche Bank e que está ligado ao Trump também, e, enfim, está tentando
acabar com a estrutura da União Europeia, porque eles precisam, na hora que você quebra a estrutura, volta moedas fragmentadas, você vai ter uma ineficiência de câmbio. É verdade também, uma outra forma de negociar, onde as criptos ou as moedas dos grupos tecnológicos serão muito mais eficientes, tá? Ou seja, o Trump está no meio de uma outra guerra entre um bloco financeiro tradicional, que quer consolidar as CBDCs, e um bloco financeiro tecnológico corporativo que está no Silicon Valley. Essa é a briga, Pentágono versus CIA em escala global, meu caro. Esse é o tamanho do problema que temos. Ambos querem o controle descentralizado, tá, em aparência, e o outro querem um controle de um monopólio absoluto. Só isso. No fundo, o que nós estamos vivendo é uma batalha por um sistema monetário que é um sistema de castas, tipo da Índia, que garante o fluxo de riqueza para normalizar regimes totalitários que talvez sejam agora tecnocratas. Ou seja, é um risco do tecnofeudalismo. O tecnofeudalismo que seria, como alguns chamam, o renascimento de um quarto Reich. Tá? Ou seja, a implantação desses sistemas também só se dariam, né, nesse domínio global através da doutrina de choque do Friedman, do neoliberal. Era necessário você ter um colapso financeiro, é necessário você ter uma crise ou atentados para que você então diga da importância de implementar uma determinada agenda corporativa que é muito estimulada por medo e desordem, seja pela violência, seja pela ideia de que é necessário combater o crime organizado, que é necessário controlar o PIX, lançar o Drex para combater o crime organizado. São princípios de medo e desordem. A partir daí, uso da força militar para atender uma agenda corporativa. Então, nós temos que ter muita atenção sobre esses dois sistemas que brigam e aquilo que também tem o princípio do terceiro excluído, que somos nós, que é a ideia de que você tem o homem livre que realmente não quer ter uma dependência ou de um monopólio absoluto ou de um cartel. E, no final das contas, esse tecnofeudalismo poderia ser, sim, um quarto Reich tecnofeudal, como alguns falam, tá? E resistir a isso, meu amigo, depende muito da capacidade das pessoas irem discernindo dos movimentos globais, geopolíticos, quem naquele momento está controlando os fios do poder, o que não é muito óbvio. Pois bem, esse é o resumão da semana. Imagina se essa nossa semana, imagina o que será o nosso ano. Pois é, amigo, só com muita oração, Deus no comando, Maranata, volta, Senhor. Ainda bem que ele está no comando de tudo, Deus não dormiu, acordadíssimo e vendo a malandragem dessa turma. A hora de você chegará. Bom, o fato é que Trump está mexendo com tarifas, com muito cuidado, para não perder a mão, mas enfrenta problemas logísticos nos portos, na infraestrutura, na produção de navios, no comércio mundial e principalmente no financiamento do seu déficit. Bom, para finalizar, ele precisa sobreviver a essa guerra pelo domínio do sistema monetário mundial, tentando identificar quem está do lado dele. É amigo mesmo ou é inimigo? E aí, há alternativas para isso, meu caro? O fato é que esse assunto para o nosso próximo Já Economia.